Apocalipse 1, 9 a 20, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aí. Essa semana eu reassisti um filme que eu gosto muito. Mais do que ver filme, eu gosto de rever filme. Para mim parece que fica melhor ver o filme pela segunda, terceira, quarta vez. Eu acho que o filme que eu vi mais vezes, eu vi 19 vezes. Eu contei, não me pergunte qual é, certo? Minha esposa vai odiar te dizer qual é. Ela odeia o filme. Talvez porque eu assisti demais em casa. Mas eu reassisti um filme dos anos 2000, dirigido por Robert Zemeckis, e é estrelado por Tom Hanks e por uma bola de vôlei chamada Wilson. O filme se chama O Náufrago. Você deve ter ouvido falar nesse filme. É um filme onde um personagem chamado Chuck Noland é um engenheiro de sistemas que trabalha para a FedEx, uma espécie de correios americano. É um cara fascinado pelo tempo, escravizado pelo relógio. Está na profissão correta, preocupado com o horário das encomendas. Acaba que, num dia depois do Natal, ele precisa fazer uma entrega de emergência para algum lugar, pega um avião cheio de encomendas, esse avião sofre uma pane e ele acaba náufrago no mar, todos morrem e ele consegue escapar em uma ilha deserta que ele não faz a menor ideia onde ficava. A história desenrola com esse homem náufrago tentando sobreviver naquela ilha sozinho. É lá que, depois que o avião cai, ele recebe algumas encomendas que estavam dentro do avião ali na praia. E ele pega aquelas encomendas, organiza as encomendas, faz um tipo de triagem e deixa aquelas encomendas ali, como quem espera ainda entregá-las em algum momento. Náufrago numa ilha deserta, mas de alguma forma ainda preso ao seu senso de missão. Acontece que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis, e ele começa a abrir aquelas encomendas, em busca de alguma coisa que lhe ajude. Ele encontra um vestido, e a parte da saia do vestido vira uma rede de pesca. Ele encontra patins de gelo, e aquilo se torna um tipo de faca que ele usa para algumas atividades, e ele encontra uma bola de vôlei de uma marca chamada Wilson. Aquela bola se torna um personagem, ele começa a conversar com a bola e fica conversando com a bola, ele gritando por Wilson no mar, é uma das cenas clássicas aí da cultura brasileira no cinema. Acontece que aquela bola, você pode não lembrar, se não viu o filme recentemente, era um presente de um avô para um netinho. Havia um cartão quando ele toma a bola Wilson, era um presente para um menino chamado Johnny. No cartão do avô dizia o seguinte: a melhor coisa do mundo, com certeza, é o próprio mundo. Acontece que para aquele náufrago isso poderia fazer sentido.
A melhor coisa do mundo, com certeza, é o próprio mundo. Porque ele perdeu o mundo, náufrago numa ilha. Quando ele sai da ilha, não sei se isso é um spoiler de um filme de 24 anos atrás, ele fica fascinado por ter gelo no copo. Ele perde muitas coisas. Ele queria muito ir no dentista, ele tem que arrancar o próprio dente na ilha, tem que fazer fogo, tem que achar formas de comer e de beber. E ele realmente perde o mundo, perde a vida comum, perde os avanços da tecnologia. Para aquele homem náufrago, a melhor coisa do mundo, com certeza, era o próprio mundo. Mas João, o evangelista, também estava em exílio. O texto diz que ele estava numa ilha chamada Pátimos. João provavelmente estava perto dos 90 anos aqui. Outros apóstolos já haviam morrido. João, provavelmente o último apóstolo, está debaixo do governo de Domiciano, proibido de voltar a Éfeso, que era a cidade onde ele habitava, onde ele desenvolveu parte do seu ministério. Agora ele está numa ilha, não é uma ilha deserta, há uma população ali em Pátimos, mas ele não pode voltar para próximo dos seus. Está exilado, está sozinho. E João entendeu que a melhor coisa do mundo, com certeza, não era o próprio mundo. A melhor coisa do mundo estava para além do mundo. E isso João só pôde ver em sua inteireza quando João se encontrou náufrago, exilado, numa ilha, longe de tudo que ele já conhecia. A melhor coisa do mundo é aquilo que está para além desse mundo. João está numa ilha e ele vê além do mundo que está em volta dele. Primeiro a gente tem uma revelação e uma apresentação sobre a pessoa de João. Então a gente tem duas coisas que João viu aqui nessa ilha. Primeiro a apresentação de João. Em Pátimos nós sabemos que João ouviu e viu. Começa dizendo: João, eu, João, irmão e companheiro de vocês. João, aqui o revelador, ele era um cristão comum que se apresenta como um companheiro dos outros cristãos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João não era um homem diferente da gente. João era um dos nossos companheiros. Quando nós olhamos para João como alguém que recebe a revelação do Apocalipse, nós podemos, tomados por uma visão espiritualista, em que homens galgam graus de espiritualidade através de dedicações e consagrações, nós temos João como um homem simples, um dos nossos companheiros, alguém como nós. Companheiro no quê? Na tribulação. João era um homem que sabia o que era sofrer assim como a gente. João era um companheiro no reino, que também vivia debaixo do reinado de Cristo, do estabelecimento dessa verdade para o mundo, e na perseverança em Jesus. João era um homem em exílio, mas era um homem ainda apegado ao Cristo, e era isso que ele esperava de nós. João se apresenta se mostrando um irmão como nós, mas se mostrando como um exemplo do que nós deveríamos ser quando vivemos em situações difíceis como a que João estava vivendo. Quando nós somos companheiros na tribulação, quando o dia ruim chega, nós devemos permanecer companheiros no reino e na perseverança. João já nos encoraja, já dá o tom do seu livro. Eu, João, sou um homem que está em tribulação. Eu, João, estou vivendo o que talvez seja o meu martírio. Os apóstolos foram todos assassinados de forma violenta, foram queimados vivos, receberam piche flamejante sobre si, foram crucificados, foram partidos ao meio, decapitados. João era um idoso. E naquele tempo era muito cruel matar idosos de forma tão assim. Então, o João idoso foi lançado por Domiciano em uma ilha. João não sabia disso ainda, mas a gente tem registros dos pais da igreja de que João foi liberto, que João volta para Éfeso depois que Domiciano morre, e que João continua levantando presbíteros e discipulando novos convertidos depois do seu tempo de exílio. Mas João não sabia disso. João possivelmente estava na ilha em que ele morreria, de acordo com a perspectiva que ele podia ter naquele momento. Diz: eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque ele pregou o evangelho, porque ele pregou a verdade, por causa da palavra, por causa do testemunho de Cristo, aquele idoso morreria longe de sua família. É isso que ele pensava. Por causa do testemunho de Cristo, ele estava exilado do seu relacionamento com outros cristãos. Às vezes a gente sofre por causa das nossas próprias burradas. Às vezes eu escuto irmãos dizendo: pastor, eu sou tão perseguido no meu trabalho. E quando você vai ver, é um cara que chega atrasado, que é desagradável com todo mundo, que não sabe ter uma conversa decente com ninguém. Cara, você não é perseguido no trabalho, você só é chato. E por isso ninguém gosta de você, tem nada a ver com você ser crente. Você só é insuportável. Mas João estava sofrendo
claramente por causa da pregação da verdade. Ele estava sofrendo por causa do testemunho de Jesus, um cristão comum, como eu e você, exilado por causa da verdade. Nesse contexto, João se encontra no Espírito. João não vê a sua fé abalada pelo sofrimento. João encontra uma perseverança que o leva a estar no Espírito durante o sofrimento. É o que diz o verso 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. João era um cristão comum, vivendo um sofrimento incomum, e é aí que João ouviu a Deus. Ouviu a Deus, porque o sofrimento revelou a João verdades sobre o Cristo que ele não poderia encontrar em Éfeso, rodeado dos seus amigos e colegas de fé. João viu a Deus de uma forma que só é possível ser vista quando Deus nos coloca nos momentos de isolamento. Foi John Wesley, o famoso avivalista, que disse que o livro do Apocalipse foi escrito em lágrimas, e por isso é necessário lágrimas para interpretá-lo. O livro do Apocalipse não é um livro que você vai entender através da exegese correta. É um livro que você vai entender através do sofrimento correto, através do isolamento correto, do exílio correto. Porque João ouviu a Deus porque perseverava no sofrimento. E é no sofrimento que ele pôde receber uma revelação de Cristo, poderosa o bastante para gerar nele perseverança. Um homem no Espírito durante o sofrimento. Me chama a atenção que ele diz que foi no dia do Senhor que ele se achou no Espírito e então ouviu a grande voz, como que de trombeta. Quando ele diz dia do Senhor, essa me parece uma referência ao domingo cristão. O domingo, que era o dia da ressurreição de Jesus, é o dia que tradicionalmente os cristãos escolhem para se reunir como povo de Deus. É o dia da ressurreição, é o domingo, é o dia do Senhor. Era domingo, João estava exilado em uma ilha, provavelmente não havia igreja nenhuma em Pátimos, mas João toma aquele domingo como um dia especial para ele. Ele não usa aquilo como desculpa, eu estou preso mesmo, eu estou aqui num lugar que eu não conheço ninguém, talvez não tenha nenhum crente à minha volta, eu vou fazer o que no domingo? No domingo ele é achado no Espírito, porque no meio do sofrimento, João continuou vivendo no Espírito e levando a sério a vida de devoção que ele deveria viver para Jesus, mesmo em um momento anormal. Ele estava no dia do Senhor, que é uma forma de se referir ao domingo cristão, sozinho. Mas quando ele se pensou sozinho, havia alguém com ele. Havia Cristo, o revelador, se aproximando dele e mostrando para ele a realidade do que viria. João viu e ouviu durante o sofrimento, porque mesmo durante a provação, João continuou perseverante na sua vida com Deus, perseverante na sua vida devocional, perseverante em levar Jesus a sério em sua vida. A verdade é que muitas vezes, como cristãos, Deus nos coloca em provação, justamente para nos revelar a grandeza de que Ele é o poderoso e o soberano sobre as dificuldades. Mas nós não podemos colocar o pezinho na água da provação, que o gelado já nos faz nos afastar da fé. A gente não pode sentir um pouquinho da fome dos prazeres, que a gente já desfalece na nossa vida com Deus. Se as coisas estão um pouco difíceis, um pouco anormais, um pouco para além do conforto com o qual a gente está acostumado, parece que a gente já perde o ímpeto da fé. A gente já abandona o devocional, a gente já abandona a oração, a gente já abandona a vida com Deus, a gente abandona a vida de igreja. A gente abandona tudo aquilo que deveria ser instrumento do Senhor para nos aproximar dEle. Por que a gente não aguenta o sofrimento? A gente não aguenta o sofrimento porque a gente não permanece companheiro no reino e na perseverança. A gente não permanece no sofrimento porque quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa que a gente faz é parar de comungar com a igreja. A gente não aparece mais aos domingos, não vai mais às terças-feiras, não participa mais de nada com ninguém. Está difícil, pastor. E se está difícil, é normal que eu desapareça. Ah, querido, se está difícil, é normal que você veja aquele que tem olhos como chama de fogo. Se está difícil, é normal que você ouça a voz como voz de muitas águas. Se está difícil, você devia estar ouvindo a voz de trombeta. Você não deveria estar aguentando o sofrimento.
Você deveria estar se aproximando mais do Cristo vivo no meio do sofrimento. Foi no sofrimento que João viu a Deus de uma forma que ele não conseguiu ver quando ele recostava a sua cabeça no peito do Cristo encarnado. Eram os dias felizes, era o dia do noivo. Na congregação, domingo de manhã, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Em Marcos 2, foi o trecho do sermão de hoje, a gente viu Marcos registrando que Jesus se diz como o noivo. E aí quando os fariseus chegam perto de Jesus para criticá-lo, por que é que os seus discípulos não jejuam? Jesus argumenta que, veja, eu sou o noivo e eu estou aqui. Quem é que jejua na festa de casamento? Eu sou o noivo e estou presente. Um dia o noivo será tirado. Um dia eles jejuarão. Mas por enquanto eu estou aqui, eles não vão jejuar, eles vão celebrar comigo. João viveu dias de celebração ao lado do Cordeiro. Ele recostou a cabeça no peito do Messias. Mas João não viu o Messias em sua grandeza e retorno glorioso, como pôde ver quando estava isolado e sozinho numa ilha. A revelação do Cristo vivo que se deu diante dele, do Deus encarnado que ele pôde tocar, era uma revelação muito menor do que a revelação de quando ele não pôde encostar em Cristo, de quando ele estava sozinho e sem igreja, e pôde ver a grandeza e a glória do Cristo ressurreto que viria. Você quer ver esse Cristo? Existem formas de encontrar Jesus que só são possíveis quando você permanece fiel na provação e no exílio. A provação não é feita para que você aguente firme. A provação é feita para que você cresça. Não é essa a mensagem de Romanos 8? Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores no meio da provação, não simplesmente porque a provação é incapaz de nos tirar do amor de Deus, mas porque a provação gera em nós perseverança e nos faz mais parecidos com a imagem de Jesus. Veja, se Deus nos coloca no exílio, como colocou João no exílio, é porque Deus há de nos revelar parte da sua grandeza e do seu caráter, de uma forma que nós não poderemos ver quando tudo está bem. O sofrimento então se torna um instrumento de Deus, para que a gente veja e ouça. Você quer ver o que João viu? Você quer ser maravilhado pela revelação da pessoa de Jesus, como João foi? Isso é possível quando você permanece perseverante na provação, no reino e na fé no dia difícil. Se no dia difícil sua fé desfalece, se no dia difícil tua vida com Deus vai embora, você está perdendo toda a oportunidade de se aprofundar na pessoa do Senhor de um modo novo e especial. Não é do dia da calmaria que você encontra o Cristo ressurreto e poderoso, é quando na tempestade ele para o vento e as ondas, é quando morto ele ressuscita, é quando diante do aleijado ele devolve a mão, é quando o cego enxerga, é quando o morto volta já fedendo na tumba e então pode levantar e andar. É depois da morte, da dor e do sofrimento que a gente tem a revelação de quem Jesus é em sua grandeza. Se não estamos dispostos a passar pela dor, pela morte e pelo sofrimento, não estamos dispostos a passar por aquilo que revela a grandeza e o poder de Cristo Jesus. Se nós queremos um evangelho de cura e de prosperidade, o evangelho de paz e de tranquilidade, nós não queremos o evangelho que revela Jesus como ele realmente é. Os dias bons são presentes de Deus, aleluia, que venham mais. Mas os dias maus nos acompanharão nessa vida e são oportunidades para que vejamos Cristo de forma diferente, como João viu. O que foi que João viu? João viu duas coisas. Primeiro, em Pátimos, João viu uma igreja gloriosa. É isso que a gente lê no versículo 11, principalmente, onde diz, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui são 7 igrejas da região da Ásia Menor. Havia outras igrejas nessa região, havia outras igrejas até mais suntuosas até. Jesus escolhe 7 igrejas específicas para manter esse número 7, justamente como uma forma de demonstrar inteireza. 7 é um número de completude no livro do Apocalipse, de quando algo é muito, a ideia é usar esse número 7, era muito comum na cultura judaica usar isso, não é? Quantas vezes eu perdoo, Jesus? 70 vezes 7.
A ideia de 7 fala de um número grande, então ele escolhe 7 igrejas como uma forma de criar um paradigma das igrejas de forma geral. A gente vai ver isso na próxima parte do livro, mas é comum que essas 7 igrejas sejam um paradigma para as outras igrejas ao longo do mundo. Por isso que, falando a cada uma dessas igrejas, Jesus fala no plural: ouça o que o Espírito diz às igrejas, falando para uma igreja só. Então essas igrejas servem de paradigma a todos nós, são igrejas que foram escolhidas para representar numericamente todas as outras igrejas também. Essa carta seria uma carta circular que chegaria às outras igrejas. Então essa visão dessas 7 igrejas são igrejas representativas de todas as outras igrejas que existem. Ele vê então essas 7 igrejas e o que ele ia escrever seria enviado a essas 7 e dessas 7 se espalharia por todo o mundo. Diz o verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. E aí você vê no verso 20, lá no final: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja só, há um Jesus que quer se comunicar com as suas igrejas. Há um Cristo que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, e mesmo depois disso escreve cartas para que se comunique conosco. Um Cristo que continua cuidando da sua igreja. Nós não somos deixados à míngua, nós continuamos sendo cuidados por Deus. E as igrejas aqui são representadas por candelabros de ouro. Se você leu o Antigo Testamento, você sabe que a figura do candelabro estava relacionado àquilo que adornava e iluminava o santo lugar no Antigo Testamento, onde Deus se manifestava. A ideia é que, assim como existiam adornos, coisas belas que embelezavam o lugar onde Deus aparecia e que tinha esse simbolismo da luz que iluminava, como Deus que ilumina e que vê tudo, a gente tem a igreja como este candelabro que representa a presença do Senhor, que representa a beleza de Deus que se manifesta, que representa o modo como Deus ilumina e enxerga todas as coisas. É por meio da igreja que Deus atua no mundo, é por meio da igreja que há uma luz que brilha no mundo, como o próprio Jesus diz no Sermão do Monte, que nós somos uma luz que ilumina sobre o monte todo o mundo. Isso representa também o nosso valor. Nós somos igrejas, candelabros de ouro. Isso significa que há um tipo de valor especial atrelado à igreja aqui. A igreja é representada de forma valiosa e poderosa. A igreja é um candelabro de ouro. Essa é a nossa realidade espiritual. É claro que muitas vezes nós queremos que essa seja a nossa realidade visível e factual, mas não é o fato. Eu estava numa rede social recentemente e eu vi uma imagem de um católico. Eu sigo muitos católicos nas redes sociais. Eu sigo um monte de gente maluca, gente, não vai por isso não. Eu sigo gente de toda religião que você imaginar. E aí eu sigo um monte de católico bem radical. Aquela galera assim muito radical, que acredita que o Papa é inimigo da igreja, que não quer nem que o católico tão radical que não gosta nem do próprio Papa deles. São mais radicais que o próprio Papa. E um cara compartilhou assim, com a foto de um templário, né? Era a imagem dele, um templário. E era uma igreja linda, com a cadeira de ouro, uma coisa linda e tal, escrito assim: estética católica. E uma cadeirinha branca de plástico, iguais às nossas, sendo estética protestante. Para muitos, isso é um demérito. Isso é um demérito. Olha só como os protestantes são. Eles não têm a suntuosidade, eles não têm a cadeira de ouro, eles não têm a grandeza. Você vai encontrar muito isso em redes sociais hoje em dia. A foto de uma grande catedral católico-romana, olha que beleza, e uma foto de um caixote protestante, de um galpão protestante, não é? Olha em volta, né? O que é que a gente tem aqui? Uma parede de chaupisco, não é? Que não está nem rebocada ainda, porque nos falta dinheiro, não está nem pintado ainda. O pobre do Alan vai tentar pintar tudo essa semana para a conferência, não sei se dará tempo a resolver isso tudo. A gente tem um teto, a gente tem um canto da mostra. A gente não parece um candelabro de ouro, a gente não parece essa maravilhosa suntuosidade de um reino. Mas a verdade é que a igreja cristã, os santos, a igreja é este candelabro não por aquilo que ela possui fisicamente, não pela sua riqueza humana, não porque ela anda entre os poderosos desse mundo, não porque tem o capital financeiro ou o capital político, não porque habita templos suntuosos, belíssimos, milionários. Nós somos este candelabro mesmo em exílio. Nós somos esse candelabro mesmo como uma igreja da Ásia Menor,
Muitos se reunindo em prédios improvisados, em casas improvisadas, em salas que foram estendidas e quebradas para caber mais gente, alguns em catacumbas com o tempo. Igrejas pobres, sem recursos, com pessoas pobres e sem instrução, que são vistas por Deus como de ouro, como candelabros, como coisas belas. Deus não espera que nós sejamos ricos e poderosos para que sejamos valiosos. Deus não espera que as nossas cadeiras sejam suntuosas, cravejadas a ouro. Deus não espera que tenhamos a grande e a maravilhosa estética gótica. Se tivermos, que beleza. Mas há candelabros de ouro sentados em cadeiras de plástico. Há candelabros de ouro ricos, poderosos, mesmo sendo pobres e fracos diante do mundo. Porque o poder da igreja não está naquilo que a igreja tem materialmente, está naquilo que a igreja é espiritualmente a partir da obra perfeita de Cristo Jesus. E isso, irmãos, é muito poderoso. É poderoso porque significa que essa é a forma que Jesus nos vê como valiosos, como belos, por causa daquilo que Ele operou em nós, por causa da salvação que Ele nos entregou. Infelizmente, nem sempre nós enxergamos a igreja assim. Às vezes razoavelmente justamente, às vezes de forma absolutamente injusta, muitas pessoas falam da igreja de Deus como se falassem de qualquer coisa. Eu venho do tempo em que a gente não chama nossos pais de você, é sempre senhor e senhora. Eu tenho um professor de kickboxing, e ele estava falando que chegou um aluno dele dizendo: ei, mano, eles quase deu um murro no caba. Tá achando que eu sou o quê? Mano? Ei, mestre. Sou teu professor de kickboxing. Eu entendi a mensagem na hora, né? Mestre, né? A verdade é que quando nós olhamos para a igreja, muitas pessoas falam da igreja como se falassem de algo bobo. Porque a igreja é cheia de gente hipócrita. Porque a igreja às vezes é pior que o mundo, pastor. E às vezes quem diz isso, a igreja é pior que o mundo, talvez não conheça bem o mundo, ou não conheça bem a igreja. Nós temos uma comunidade de redimidos, uma comunidade de pessoas que foram salvas e transformadas, que mesmo que cheios de pecados e de batalhas, são pessoas que são remidas pelo sangue. Eu já vi muitos pregadores falando que a igreja de Cristo tem se corrompido, e isso é uma heresia. Isso é heresia. O credo apostólico, um dos documentos fundamentais da igreja, diz: eu creio na igreja que é una, que é pura, que é santa, que é indivisível, e várias características maravilhosas sobre o que é a igreja. O modo como a igreja é apresentada no Novo Testamento é como a noiva. Meu irmão, se alguém fala da minha esposa do jeito que alguns crentes falam da igreja, meu irmão, iam levar meu nome para a assembleia. O pastor violento, que problema, deu com a mão na cara do cara no meio da rua, e esse é um problema, você tem que resolver. Pastor brigando no meio da rua. Aí alguém olha para a noiva de Cristo, olha para os candelabros de ouro do Senhor, e se refere à igreja como se fosse pior que o mundo, como se estivesse corrompida. Olha para a igreja como se a igreja fosse uma comunidade como eu já ouvi gente dizer, a noiva se converteu em uma prostituta. E eu não sei como não cai fogo do céu para consumir pregadores que, na tentativa de exortar a igreja, desonram aquilo que o Senhor trouxe para si. A igreja é um candelabro de ouro, que Jesus está no meio dela. Jesus está andando no meio da igreja. Ele viu esse como que Filho do Homem no meio da igreja, como candelabros de ouro, Jesus no meio delas. A igreja é habitada não apenas por crentes, a igreja é habitada pelo próprio Cristo. Toda a igreja existe porque Jesus está no meio dela. Tem um trecho da missa católica que diz: Ele está no meio de nós. E essa é uma verdade que nós temos que lembrar. Quando nos reunimos aqui, Cristo está conosco. O Salmo diz que Ele canta no nosso meio. Jesus participa do culto. Ele não é um visitante, ele é alguém que está na igreja, habita no meio da igreja. Nós não somos uma instituição natural, nós somos uma instituição sobrenatural. Jesus está aqui no meio dos louvores, no meio dos relacionamentos, na nossa vida. Quando nos reunimos então como povo, quando nós sentamos aqui, nós não estamos simplesmente cantando músicas e ouvindo um discurso. Nós estamos vindo encontrar Jesus de uma forma que só pode ser encontrada aqui. Existe uma forma que Jesus se revela
que só é revelada quando nós nos reunimos como povo, com Ele habitando no nosso meio, a cura para a nossa alma que só está disponível no culto, a transformação para o nosso caráter que só está disponível no culto. Há um tipo de crescimento espiritual que você não encontra no seu devocional em casa, que você só encontra quando você se reúne com o povo, porque nos reunirmos com o Deus que escolheu se revelar coletivamente também. Ele está na vida do culto, Ele está nos nossos relacionamentos. Há uma forma de encontrar Jesus que só é possível quando você recebe outros cristãos na sua casa. Há uma forma de encontrar Jesus que só é possível quando você deixa que os problemas dos outros também te afetem emocionalmente ao ponto de você entrar na vida dele. Há uma forma de encontrar Jesus que só é possível quando os visitantes chegam para congregar com a gente pode pregar para eles e falar do evangelho para eles. Há uma forma de encontrar Jesus que só é possível quando a gente se cumprimenta aqui e quando a gente ora junto aqui. Há uma forma de encontrar Jesus que só está disponível no prelúdio e no pós-lúdio. E o que é que a gente faz? A gente foge de Jesus na primeira provação, porque a gente foge da igreja. A gente gosta de amar Jesus e rejeitar a igreja dele, como alguém que beija o teu rosto, mas esfaqueia a tua barriga. Ora, como eu posso amar o cabeça e rejeitar o corpo? Como eu posso amar o cabeça da igreja e rejeitar a igreja que é o seu corpo? Se eu amo Jesus, eu amo o corpo de Jesus. Se eu amo a Cristo, eu amo o povo de Jesus. As pessoas gostam de zombar da igreja e dizem, não, Jesus é massa, o problema é o fã-clube. Nós não somos um fã-clube de devotos radicais e inconvenientes. Nós somos o próprio corpo de Cristo, um Cristo que habita no nosso meio. A igreja é linda, a igreja é bela, com seus defeitos e pecados, ainda é um candelabro de ouro onde Jesus habita. Falamos da igreja com respeito, valorizamos a igreja de forma especial. Triste a vida do desigrejado, triste a vida de quem foge da fé relacional. Somos guardados por anjos também. O texto diz que existem estrelas nas mãos desse Cristo. E essas estrelas são os anjos que Ele põe para cuidar de nós. Aqui eu entendo que anjo é anjo mesmo. São anjos, seres espirituais que vêm para cuidar da igreja. Em todo o Antigo Testamento os anjos protegem o povo de Deus, vêm para servir o povo de Deus. E os anjos, esses seres espirituais, estão à nossa disposição também, servindo, abençoando e cuidando as igrejas. Queridos, as igrejas são candelabros, elas iluminam com o seu fogo. E é isso que a gente tem que voltar a ser, é isso que João viu. No meio da provação e do sofrimento, João viu as igrejas como algo que portava fogo. Será que a gente tem visto a igreja assim? Ou a gente vê a igreja como algo apagado e sem vida? Porque muitas vezes olhamos no espelho e enxergamos uma fé apagada e sem vida. Queridos, nós precisamos pegar fogo. Precisamos ser candelabros que iluminam, que com o valor que provém do Senhor, colocam fogo no mundo. É isso que Jesus falou do seu ministério. Eu vim para colocar fogo no mundo. Tem uma música, das músicas estranhas que eu gosto de ouvir, o pessoal do louvor sabe, o pessoal do louvor precisa limar boa parte das músicas que eu gostaria que fossem tocadas no culto, porque a maioria é incompreensível, não é? Então eles geralmente dizem, pastor, tudo bem, mas essa aqui, complicada, hein? Então essa eu nunca pedi, pensei em pedir, mas Deus me deu bom senso. Se chama Eu Quero Ser um Fósforo, é o nome da música. É de uma banda portuguesa chamada Karaokê no Mundo das Trevas. O vocalista é um pastor, aí você me dá uma folga nesse sentido. Mas é uma canção que tem 4 versos, e eu cantava ela toda manhã, quando eu ia de carro para a academia, na minha antiga academia de manhã cedo. Era a minha primeira oração do dia. Era uma canção que dizia, eu quero ser um fósforo. Eu quero pegar fogo, um fogo lindo, deixar cinzas para o mundo e manter o incêndio ativo. Queridos, se nós somos candelabros, se nós como igreja fomos colocados por Deus também para carregar e portar um fogo, que é o fogo do Espírito, nós precisamos pegar fogo. Não fogo das contendas, não fogo da guerra cultural, não fogo das brigas, mas um fogo lindo, um fogo que provém do Espírito, trazendo cinzas para o mundo, mantendo esse incêndio ativo, o incêndio do fogo, do amor, da graça, da misericórdia que a gente entrega para esse mundo. Como candelabros nas mãos do Senhor, nós devemos ter uma fé viva. João conseguiu ver essa fé, quando ele permaneceu firme,
no seu tempo de provação. Mas em Pátimos, em segundo lugar, João também viu um Cristo glorioso. Ele viu uma igreja gloriosa, ele viu um Cristo glorioso. Vai do versículo 13, e a gente tem aqui descrições bem detalhadas acerca da pessoa de Jesus. Eu não tenho tempo, obviamente, de olhar com cada detalhe, cada pequena questão envolvendo aqui como Jesus é descrito. Dá para entrar em discussões imensas sobre cada pequeno detalhe, mas há uma descrição que, resumidamente, mostra Jesus como glorioso e poderoso. No versículo 13 fala de suas roupas, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ele aqui é apresentado usando roupas que podem ser as roupas de um rei ou as roupas de um sacerdote. São roupas suntuosas, isso que nós sabemos, vestes talares, ou seja, compridas. Ele tem um cinto na altura do peito. Ter um cinto na altura do peito era o símbolo de alguém de classe superior no mundo antigo, que significa que ele vem como alguém, não mais um servo humilde, mas como alguém que está acima de tudo e de todos, usando os vestes de um sacerdote ou de um rei. O verso 14 fala dos seus cabelos. Diz: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, o que mostra essa existência eterna, esse muito tempo e essa sabedoria que é acumulada na pessoa de Jesus. Lá no livro de Daniel, que está sendo referenciado aqui nessa passagem, o ancião de dias é revelado também como tendo cabelos brancos, ou seja, ele é alguém dotado de uma sabedoria sobre tudo. Também fala de seus olhos eram como chama de fogo, isso é Daniel 10:6, que o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, olhos que enxergam tudo de modo especial, que sondam tudo, mas também olhos que amedrontam, não os olhos de candura de um Cristo que olha amorosamente para Pedro, quando Pedro está em pecado, mas os olhos que amedrontam e que consomem, olhos que um dia nós olharemos quando o encontrarmos. Fala dos seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Daniel 10:6 também diz: os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, o que mostra o seu poder e a sua glória e a sua majestade. Também fala de sua voz, a voz era como o som de muitas águas. Ainda Daniel 10:6 diz: e a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Sua voz não era calma, sua voz não era mansa, sua voz não era introspectiva ou tímida, a sua voz era poderosa, era uma voz que uma vez falada era como a voz de uma trombeta, é como uma voz de uma multidão. Você já foi no estádio? Eu fui no estádio uma vez, com o Valbert, foi uma experiência muito interessante, depois eu narro ela para vocês. E quando a multidão grita, é um barulho ensurdecedor. A voz do Cristo era como a voz de uma multidão falando ao mesmo tempo. Era como a voz de uma grande trombeta fazendo barulho, a voz como voz de muitas águas. Verso 16 fala de suas mãos. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na Bíblia, a mão direita representa poder e autoridade. Esse Cristo é revelado como quem tem poder e autoridade sobre todo o mundo espiritual, sobre os anjos. Fala sobre a sua boca, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Aqui é uma imagem até um tanto fantasmagórica, por que não, de um homem que abre a sua boca e uma espada sai de dentro da sua boca. Aqui é a ideia de uma espada de 2 gumes, de 2 fios, uma imagem de juízo. Aqui é uma imagem de julgamento. Isaías 11 diz que o que viria, o Messias, castigaria a terra com a vara de sua boca, com o sopro de seus lábios mataria o perverso. O servo do Senhor diz em Isaías 49, no verso 2, ele fez da minha boca como uma espada aguda. Aqui representa esse Cristo vindo em juízo contra os seus inimigos. Ainda no verso 16, diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você já olhou para o sol no meio-dia? Tivemos recentemente um eclipse, um sábado à tarde aqui na igreja, e a gente não podia olhar para o sol diretamente. Então os irmãos trouxeram uns filtros de solda, umas coisinhas aqui, e a gente tentando olhar para o sol, para conseguir olhar, porque olhar para o sol diretamente queima a retina, isso cega você. O rosto dele brilhava como o sol. Essa é uma imagem poderosa de um Cristo um pouco diferente do Cristo que é revelado nos evangelhos, do Cordeiro manso e humilde, homem comum como nós, que o povo de Nazaré zombou. Como assim, gente? Messias? Esse cabo é filho de José, o carpinteiro, a irmã dele mora bem ali, Lima. Joguei bola com ele menino, agora vem com o papo de Messias? Aquilo que os homens não conseguiram ver quando ele veio encarnado na primeira vez, é aquilo que é revelado agora em seu poder e em sua glória. Todos aqueles que zombaram, todos aqueles que rejeitam essa mensagem de um Cristo que nasceu em Nazaré, são aqueles que verão os olhos como chama de fogo um dia.
João viu esses olhos, e o que João fez? Qual foi a reação de João ao ver essa revelação de Cristo? Ele dançou e pulou em alegria na presença do Senhor. O verso 17 diz que ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Diante da visão desse Cristo, João desfalece. João não se sustenta emocionalmente, psicologicamente. É o tipo de imagem que tira o homem da sua sustentação. João cai morto. Eu não sei você, mas eu vim de um ambiente religioso de muita festa, de muita alegria em cultos, onde tudo era sempre para cima. Constantemente algum músico animado dizia que Deus estava presente e que por isso a gente tinha que pular e dançar e ficar sempre efusivo. Deus estava presente naquela ilha e João sentiu o toque da morte. Deus estava presente naquela ilha e João desfalece. Deus está aqui. E isso fez João tremer. Queridos, eu falei que Cristo está no meio da igreja. E isso tem que fazer a gente tremer. Jesus está aqui. Isso nos alegra. Mas isso também tem que gerar um tremor nos nossos lábios. Às vezes uma incapacidade de nos sustentarmos nos nossos próprios joelhos. Deus está aqui. O Criador do universo, aquele que sonda todas as coisas, está presente nesse momento, agora. Eu lembro de Isaías, quando viu a revelação de Deus, e o que ele pôde dizer quando viu a Deus foi: ai de mim porque Ele me conhece, ai de mim porque Ele sabe do meu coração, ai de mim porque Ele sabe dos meus pensamentos, ai de mim porque Ele sabe de tudo aquilo que eu vivi a minha vida tentando aperfeiçoar a habilidade de fingir e de esconder, ai de mim porque Ele sabe coisas que minha esposa não sabe, que meu marido não sabe, que os meus filhos não sabem, que os amigos não sabem, ai de mim porque Ele sabe daquilo que nem eu sei. Ai de mim, Deus está aqui. É uma pena que nós sejamos tão pouco físicos na nossa fé no mundo contemporâneo e ocidental. Mas estar consciente da presença de Deus deveria mexer com os nossos corpos também. Eu acho muito bonito, no meu tempo de Assembleia de Deus, a gente chegava na igreja e a primeira coisa que a gente fazia era se ajoelhar no banco. Se ajoelhava na cadeira para orar. A ideia de se prostrar, de se ajoelhar diante do Senhor é uma forma de demonstrar fisicamente uma realidade do nosso coração. Nem sempre, claro, precisamos mover o nosso corpo para revelar aquilo que temos dentro de nós. Mas haverá um dia que, quando nós o contemplarmos, nenhum joelho vai permanecer reto. Haverá um momento em que todas as rótulas se dobrarão diante dele. Haverá um momento em que ninguém conseguirá ficar de pé para olhar para o Cordeiro. Haverá um momento em que todos estaremos ajoelhados na sua presença, caídos e desfalecidos diante da glória do seu poder. No entanto, João não ficou caído. Não é só a mensagem de um homem que desfalece, é a mensagem de um homem que é levantado. Ele cai diante dessa presença, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, também um símbolo de autoridade, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Essa não é a mensagem para fazer você não ter medo. Eu sou o primeiro e o último deveria realmente nos fazer desfalecer. Foi isso que fez João desfalecer. Mas aquele que é o primeiro e o último diz: não tema. Você não tem que se aproximar de mim com medo. Porque por mais que ele seja aquele que tem os olhos como chama, ele é aquele que, mesmo através dos olhos flamejantes, olha para nós, seus filhos, com olhos de graça e de misericórdia. Ele é aquele como voz de muitas águas, cujo som de trombeta que sai de sua boca, junto com a espada com 2 fios, há de cortar, há de decapitar os ímpios, mas é o mesmo cuja voz vai nos chamar para si. Ele é aquele com pés como que de latão reluzente, que pisará os montes, mas que ao mesmo tempo nos estende a mão para sermos aceitos como parte do seu povo. Ele é o primeiro e o último. O termo que foi usado na passagem passada para falar do Deus Pai, agora sendo usado para falar de Jesus, que está se apresentando como o próprio Deus, mostrando o seu poder, um poder que será usado sim para julgar, mas um poder que tira de nós todo o medo. João nos revela que ele é o alfa e o ômega, enquanto está exilado para morrer em uma ilha, porque há coisas que Deus só nos revela no exílio e na morte. Eu quero que o primeiro e o último me estenda a mão direita. Eu quero ser levantado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito. Eu quero que aquele que vive me dê vida também. Mas isso é possível quando eu me coloco diante dele, como morto, diante de sua grandeza e de seu poder. Muitas vezes queremos encontrar em Deus vida,
mas nós não estamos dispostos a abraçar a morte da carne e da vida, como ele nos chama em Mateus 16, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se queremos ser vivificados por ele, devemos segui-lo no caminho da mortificação de quem somos. E aquele que vive, diz o verso 18, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem o poder, irmãos, sobre a vida e sobre a morte. João estava ali para morrer. João estava ali para morrer, mas ele encontrou aquele que tem a chave da morte. Jesus é aquele que mata. Jesus é aquele que faz viver. Veremos ao longo do livro do Apocalipse a ira e o poder glorioso desse Cristo trazendo a morte e o inferno sobre o mundo. Mas significa também que ele é aquele que mantém as portas do inferno incapazes de prevalecer sobre a igreja, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso, o que significava que o exílio de João não existia fora das mãos poderosas de Cristo. Isso significa que todas as dores e sofrimentos que acontecerão ao longo do livro, não acontecem fora do poder desse Cristo que é Senhor sobre a morte e sobre o Hades. Permita-me concluir. O verso 19 diz o seguinte: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse é um livro sobre o que João viu, sobre como as coisas são e sobre coisas que acontecerão. É um livro sobre passado, sobre presente e sobre futuro. Mas, acima de tudo, é um livro sobre o que João viu. Jesus disse: escreva, pois, as coisas que você viu. Irmãos, eu nem sempre escrevo sobre as coisas que eu vi. Às vezes eu me vejo pregando e ensinando coisas baseadas naquilo que eu queria ver, naquilo que eu ainda não vivi, sobre um Cristo que às vezes eu sinto que eu não consegui ver completamente como João viu. Constantemente parece que eu só vejo as limitações, as incapacidades, as falhas no percurso. Às vezes eu estou dirigindo de volta para casa depois de uma sessão de aconselhamento difícil, ou às vezes indo numa consulta médica ou resolver qualquer problema da vida, eu olho para as ruas e eu só vejo Patmos. Eu não vejo esperança, eu não vejo mudança. Às vezes eu estou sentado na mesa com vocês, bem aqui, geralmente é bem por aqui, que eu coloco a mesa e 2 cadeiras. E eu escuto os irmãos falarem e às vezes eu só escuto o som das águas da ilha que está em volta de mim. São nesses momentos em que eu só vejo o mar e a ilha, que eu entendo como é urgente que nós, como cristãos, aprendamos e nos fortaleçamos em conseguir enxergar a eternidade. Enxergar uma outra camada da existência que não é visível a olho nu. Porque se eu só conseguir ver os obstáculos, eu só vou conseguir sentir as cicatrizes resultantes da tortura que precede o exílio. Porque antes de ser lançado em Patmos, João certamente passou por algumas chicotadas, passou por algumas humilhações antes de ser levado para a quarentena. Se eu só conseguir ver Patmos, eu só vou conseguir sentir saudade de estar com aqueles que eu amo. As pessoas queridas para mim que não puderam me acompanhar na ilha. Eu vou sentir o peso dos olhos enfraquecidos pela idade, o peso da solidão, do luto, da angústia, da doença. Eu só vou ver os obstáculos e vou lembrar da imagem de um Cristo crucificado, mas não vou conseguir vislumbrar a glória do Cristo ressurreto. Eu preciso parar de só enxergar Patmos, a minha ilha de limitações, e buscar essa visão do Cristo glorioso que só está disponível quando nós somos encontrados no Espírito. Precisamos lutar para sermos guiados pelo Espírito Santo, senão não sobreviveremos a Patmos. Foi no dia do Senhor que João foi encontrado no Espírito. Foi no dia do Senhor que ele conseguiu continuar olhando para a eternidade, mesmo rodeado de isolamento. Com os ouvidos carnais, João só ia conseguir ouvir o barulho das muitas águas que lhe rodeavam na ilha, mas com ouvidos espirituais, ele podia ouvir a voz de muitas águas, de um Cristo que era mais forte que as ondas. Se eu tirar os olhos da eternidade por 2 segundos, eu sei que o meu coração gera em desespero. Eu sei que se você parar de olhar para a eternidade, eu sei que a sua fé mingua também. A gente deixa de orar, deixa de ter confiança, descrê na palavra, depende daquilo que não devia, esquece quem somos em Cristo. Mas é mantendo os olhos em Jesus que a gente encontra o único caminho, não só para a santidade, mas também para a sanidade.
Em um mundo rodeado de isolamento, em um mundo rodeado de perseguição, como poderemos sobreviver se não tivermos olhos para além de Pátimos? É fácil esquecer do que é eterno. É fácil esquecer que existe um Cristo glorioso para além das ondas do mar. É olhar mais para os processos do que para os alvos. É se preocupar mais com as coisas e os comos e o que a gente tem que fazer do que o objetivo e a razão de cada coisa. É tentar resolver as próprias carências profundas com pessoas e coisas e prazeres e brincadeiras à nossa volta. É se apegar ao medo. É desistir de mudar naquilo que dói quando somos discipulados e cuidados por Deus. É se esconder de si, é se esconder dos outros, é se esconder do Senhor. Quando nós só enxergamos Pátimos, a gente mantém os olhos distantes de Cristo e vive em um palco de farsa, fingindo que está tudo bem, aguentando firme, disfarçando a dor, se mantendo calmo o quanto podemos, enquanto a gente sempre acha que está à beira do colapso, porque no fim das contas a gente não consegue enxergar nada além da ilha. A gente esboça orações que nem sempre parece fazer muito sentido, põe tudo para dentro, não deixa que ninguém perceba as emoções que tentamos disfarçar, e a gente afunda, e quando repara, já está isolado demais, já está em exílio demais, já está longe demais. A gente já trocou a própria alma pelo mundo, já fingiu tanto que se misturou com o personagem e vive perdido tentando se encontrar em uma ilha que não tem ninguém. Mas se nós olharmos para além da ilha, se olharmos para além do personagem, se olharmos para além das ondas do mar, a gente encontra aquele que é o nosso norte. Queridos, é assim que uma família acaba. Uma família acaba quando você só vê Pátimos, quando você só vê o desrespeito, quando você só vê a dificuldade financeira, quando você só vê o relacionamento desgastado, quando você só vê a falta de intimidade, quando você não vê aquilo que realmente há de espiritual por trás da sua vida com Deus, da sua vida no lar. É quando a sua esposa só é ruim, e não alguém que você deve amar e pastorear espiritualmente. É quando seu marido só é um infeliz, que desgraça a sua vida, e não alguém que você foi colocado por Deus ali para cuidar e para amar. É assim que o ministério acaba. É quando pastores, líderes, missionários, diáconos não conseguem ver nada além de Pátimos. E parece que só existem as ondas do mar e o isolamento, e a gente para de ver a realidade espiritual na transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta. É assim que uma fé acaba. É quando você não consegue mais enxergar na sua vida algo além da rotina do dia a dia. Você tem que acordar, fazer um café, ir para a academia, você vai para o trabalho, pega um ônibus, dirige o seu carro, faz algum trabalho mal remunerado, volta para casa, os problemas da família, e dorme, e tudo de novo no outro dia, e a sua vida inteira nada mais é do que a repetição de um grande exílio que não parece te conectar a nada para além dali. Se os nossos olhos só enxergarem Pátimos, a gente não consegue viver uma vida que seja realmente frutífera e que incendeie qualquer coisa à nossa volta. É quando nós mantemos os nossos olhos firmes na eternidade que nós encontramos não só salvação, mas encontramos também poder. É quando olhamos para um Cristo ressurreto e glorioso que a gente consegue ver para além da ilha. É quando nós olhamos para esse Cristo no seu poder que a gente consegue encontrar força e propósito para além das questões do dia a dia, poder apresentar para esse mundo a glória desse Cristo e uma salvação poderosa que está à nossa disposição, se nós ouvirmos para além do barulho das ondas. É no filme O Náufrago, que eu assisti essa semana, que depois que abre todas as caixas, o Chuck Noland mantém uma caixa fechada. Ele abre todas as caixas em busca de algo que lhe resolva o problema daquele momento. Eu tenho um problema agora, eu estou náufrago, eu estou numa ilha, barulho do mar à minha volta, eu só escuto isso, eu preciso resolver os problemas de agora. Ele abre todas as caixas do correio lá. Mas ele mantém uma caixa, uma só, fechada e guardada. Quando ele sai da ilha, ele só leva duas coisas da ilha: o Wilson e aquela caixa. Ao fim do filme, e desculpa contar o fim do filme, mas tem 24 anos, você me perdoe, ele vai levar aquela caixa e vai entregar a caixa para o destinatário depois de 4 anos isolado na ilha. No bilhete que ele deixa, ele diz: esse pacote salvou minha vida. Esse pacote salvou minha vida. Aquele pacote salvou a vida dele porque aquele pacote era uma forma dele sentir que ainda havia algo que lhe ligava para além daquela ilha. Havia algo, um propósito, uma missão, um objetivo que ele lhe dava razão para continuar existindo. Quando a gente pergunta, em tom de brincadeira, o que é que você levaria para uma ilha deserta?
e a gente fala sobre as coisas que levaria, a gente tem que ter certeza que nas ilhas que Deus nos dá, só tem uma coisa que a gente tem que levar: é a possibilidade de continuar ouvindo um som mais alto que o som das ondas humanas e carnais. É a habilidade de continuar ouvindo o som de muitas águas que provém do Espírito. É continuar guardando uma caixa que nos leve a lembrar que para além dos mares, para além dos isolamentos, para além do exílio e do naufrágio, há uma missão a ser cumprida, há um fogo a se incendiar neste mundo, que se dá a partir da igreja. Mas isso é possível se enxergarmos além de Pátimos e enxergarmos aquele que tem os olhos como chama de fogo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pela sua verdade, que ela possa nos ajudar a viver para a honra e para a glória do teu nome. Nos ajuda a enxergar para além das ilhas dessa vida, meu Pai, para que possamos ser guiados, amados e cuidados por ti. Que sejamos fósforos, que sejamos chama para esse mundo, que possamos manter